Corey, você tinha autorização dos pais para poder fazer essa festa? Não. Corey, o que você gostaria de falar para os seus pais e para a sociedade sobre esse caos que você promoveu? Desculpa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E esse vídeo eu acredito que seja um dos assuntos que eu tava numa grande antecipação, não sei vocês. Mas é porque é um dos temas que aparece em mais lugares que são relacionados à comunidade Red Pill. Então, o alfa. O nome do título é esse. E aí você vê a galera falando do alfa em podcasts, em videozinho do TikTok. Então virou gíria, né? O alfa. O que significa ser o alfa? E aqui acho que é legal já dar um aviso. Esse é um assunto que é dividido em 4 partes no livro. Então são 4 tópicos. O primeiro se chama O Alfa. O segundo é Definindo o Alfa. O terceiro é As Origens do Alfa. E o quarto é Contexto do Alfa. Então vão ser 4 vídeos diferentes para poder falar desse assunto. E quando acabar, a gente vai ter fechado todos os subcapítulos que compõem o capítulo básico. Então a gente vai ter fechado essa playlist crítica básica do Red Pill. E aí, se você já tiver visto todos os vídeos dessa playlist, você já pode falar que sabe o básico do que é ser um Red Pill. Já tem o básico para poder criticar o que significa a comunidade Red Pillada. E aí, antes de tudo, antes de entrar no assunto, eu já peço para que você curta, compartilhe, comente, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos fazer a mensagem chegar. Então vamos lá. A mensagem geral desse capítulo é que é o seguinte: alfa, ser um alfa não é sobre os seus comportamentos, ser o alfa não é sobre o que você faz. Ser um alfa é meio que instintivo, é quem você é. E aí ele fala que dá para você se desenvolver, para você chegar nesse mindset, para você chegar nesse instinto, para você chegar nesse estilo de pensar. E existem pessoas que não precisam disso, tem pessoas que já nascem alfa. Não é sobre comportamento, é sobre um instinto natural ou internalizado. Por exemplo, quando você entra lá na manosfera, a manosfera, é verdade, tem que falar isso pra vocês. A manosfera é o The Manosphere. E é engraçado que ele fala que é um termo que é meio que latinizado, né? The Manosphere, não é Brosphere, né? Que seria em inglês, é Manosphere. Então, na manosfera, que é esse ecossistema que compõe, né, os blogs, os fóruns de discussão, os podcasts. Então, na manosfera, meio que existe um conceito sobre o que é o beta, né? O beta é esse cara que é um pouco mais subserviente, o beta é esse cara que é mais submisso, que é mais de prover, né? De proteger. O beta é um carinha mais ali, né? Enquanto o alfa, ele fala que dependendo do contexto, é um termo que os caras manipulam, é um termo que parece ser um pouco mais maleável. E aí ele propõe um desafio, ele fala assim: então, antes de eu entrar no assunto, pensa aí na sua cabeça o que significa ser um alfa. E aí eu pensei, né, o que significa ser um alfa. Eu tô lembrando aqui, né, dos podcasts, né, que eu vejo, do Calvo do Campari, do menino da lente lá, de 40 mil reais de dente, dos meninos rosados, né, que falam que são alfa. Agora até o Paulo Cogos, né, participa de podcast Red Pill. Então, lembrei dos comentários dos haters aqui no meu canal, né, tô vendo vocês aí, hein. Galera hater, tô te vendo. Cheguei ali mais ou menos na minha cabeça no alfa. Aí ele fala: apague tudo isso, você está errado, você não sabe o que significa ser um alfa. Entre nesse capítulo de peito aberto, sabendo que você não sabe de nada, e eu vou te falar o que significa ser um alfa. Como, por exemplo, um cara chamado Corey Worthington, The Alpha Buddha, o Buda dos Alfas, que é um menino chamado Corey Worthington, de acordo com o Rolo Tomassi. Por que o Corey Worthington ele é o Buda dos Alfas, The Alpha Buddha? Que é o seguinte: o Corey, cara, ele era um menino que tinha 16 anos de idade, e aí ele tava sozinho em casa, né? Os pais tinham ido viajar, e ele fez uma festona. Inclusive essa festa épica, lendária, assim, tem até, acho que se não me engano, filme, documentário, The Project X, Project X.
saiu dessa festa aí do Corey Worthington. E ele fala que, imagina, né? Você tá lá, você é um menino, você tem lá seus 16 anos, tá com os brother em casa, tá, vamos tomar uma. E aí, pô, começamos a tomar uma, aí chama uma galera, aí começa a chamar mais gente, aí começa a aparecer um pessoal, aí o negócio começa a ficar legal, todo mundo começa a ficar muito louco, de repente os vizinhos começam a reclamar, mas foda-se, a galera começa a quebrar as coisas que estão na rua, os carros começam a ser depredados, e aí começa a virar um grande caos, e aí já tem mais de 20 mil dólares em dano ao patrimônio público, e o bagulho tá completamente alucinado. Uhul! Festa do Corey Worthington! Project X! O bagulho foi caótico. Se você entrar no YouTube, você procurar lá Corey Worthington, você vai ver, né, sobre a festa dele, sobre como que foi a coisa do Project X. E aí tem até uma entrevista, né, que tá tipo assim, de um lado tá a jornalista, do outro lado tá ele tá com uma cara meio... Aí a jornalista fala assim, Corey, você tinha autorização dos pais para poder fazer essa festa? Não. Corey, o que você gostaria de falar para os seus pais e para a sociedade sobre esse caos que você promoveu? Desculpa. Corey, você não acha que você deveria tirar esses óculos? Não, não vou tirar não. Eles são populares, a galera gosta deles. Corey, o que você gostaria de falar para outras crianças, outros adolescentes que querem fazer festa em casa sem a permissão dos pais? Me chama pra organizar. Você não quer falar pra eles para não fazerem festa sem a permissão de adultos? Me chama pra organizar, eu fiz a melhor festa de todas. A jornalista ficou chocada, o menino ficou famoso e, né, cheio de atitude aí, cheio de marra. E o rolo fala assim, cara... Por que o Corey Worthington, ele é o Buda, the Alpha Buddha, o Buda dos alfas? Porque ele age como um alfa de maneira instintiva, de maneira natural. Ele não força para ser um alfa. Ele é um lixo de pessoa, é um menino que totalmente irresponsável, mas que transborda uma essência de alfa que um monte de caras na manosfera pagam... Ele falou isso assim... Pagam pequenas fortunas nos seminários dos PUAs. Não sei se vocês lembram o que é um PUA. É o Pick-up Artist, o artista da pegação. Caralho, eu fiquei chocado de saber que existem seminários de PUAs e que pessoas gastam fortunas para se transformar em alfas nesses seminários. O Corey é um exemplo de foda-se, de dane-se que as outras pessoas estão pensando. Eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou agir do jeito que eu quero agir, vou me divertir como eu tô me divertindo. E é isso, ele é um alfa. E ele falou uma coisa que ele inclusive acha curiosa, que provavelmente... O Corey não faz a menor ideia que existe uma manosfera, que existe, né, uma teorização ali sobre o comportamento dele. E que isso é uma prova de que ele é um puta alfão. Ser alfa não é sobre o que você faz, ser alfa não é sobre como você mostra, ser alfa é o que você é, ser alfa é como você pensa. Não é como você age, é como você reage. É como... o seu mindset, é como o seu instinto tá cabeado para poder fazer. Exemplo disso é que ele fala assim, que existem, por exemplo, alfas que são empresários, que são empreendedores, que, né, colocam a vontade deles ali e tal, e fazem, piscam e pulam, e fazem, acontecem, mas existem também um monte de alfas que estão na cadeia, que são criminosos. Então que, né, ele fala, são criminosos e ainda assim existem muitas mulheres que matariam ou morreriam para poder cacetar com esses caras. E é aqui que ele fala que existe uma contradição entre o que é ser alfa e o que as pessoas falam que é ser alfa nesses podcasts e tal, e nesses lugares. Porque o cara querendo ser alfa vai lá e gasta um monte de dinheiro nos seminários de pick-up artists, de artistas da pegação, de PUAs, né? Ele vai lá e tenta se espelhar no comportamento de pessoas com as quais ele se identifica, que ele fala, meu Deus, eu sou um puta líder, isso é um cara que eu quero ser e tal. E aí ele vê um Corey Worthington da vida, né? E ele fala, esse não é um cara que eu admiro, esses não são comportamentos que eu aprovo, isso não é coisa de alfa. Aí ele fala que rola uma invejinha desses caras, né, em cima dos alfas de verdade, e aí eles começam a distorcer o que significa ser um alfa. Mas não é o que esses caras estão falando. De novo, é sobre instinto, existem alfas virtuosos, existem alfas lixões. E ele fala, inclusive, que esses caras que aparecem, né, nesses lugares,
eles sentem essa invejinha e se sentem ressentidos, porque em teoria eles estão se desenvolvendo para ser alfas fodões, né? E esses lixões acabam pegando essa mulherada, né? E por que você quer ser alfa no final das contas? É para poder pegar mulher. E aí você não consegue? Então você não é recompensado da maneira como você acha que deveria. Ele também fala que não é sobre o que você demonstra. Porque, por exemplo, existem caras que, pô, esse termo eu achei bizarro, assim. Ele fala, existem caras que têm mais de 100 comidas, né? Layers. Existem um monte de cara que tem um monte de transadas por aí. Então não é sobre a quantidade de transadas que você tem, porque às vezes um beta pode ser atraente pra mulherada, a mulherada cai em cima dele e ele pega. Então não é sobre as suas conquistas, não é só conquistas, né? Pelo amor de Deus, gente. Né? O disclaimer aí, o que eu falo todo vídeo, não é, eu não concordo com o que ele tá falando, é o que ele tá falando. Então não é sobre as suas conquistas, não é sobre o que você executa, sobre o que você faz. É sobre como você reage, é sobre o seu instinto, é sobre o cabeamento da sua cabeça, o seu mindset. De acordo com ele, não existem comportamentos que te fazem ser um alfa. É ser alfa que te leva a se comportar de determinada maneira. Outra coisa que ele fala é que, por exemplo, crianças. Crianças têm mais facilidade de entender essa relação de dominação de um alfa, de um beta e tal. É porque existe lá o menininho bully, né, que bully nas outras crianças. Existe aquele que vai se tornar um betinha, né, que é o dominado, que acaba entendendo a figura de dominância, né, dele dominado, do menino que é o bully que domina ele. É isso o que o rolo quer dizer em um primeiro momento. Esqueça o que você tem de entendimento por alfa. Alfas podem ser virtuosos ou podem ser lixões. É sobre um instinto, é sobre uma reação, é sobre como você reage ao mundo, não é o que você demonstra, não é o que você conquista, não é o que você mostra para as pessoas, é sobre o que você é. E dá para você nascer sendo e dá para você se desenvolver para se tornar, em um primeiro momento, uma desmistificação, uma quebra de um suposto paradigma, né, de um formato do que é ser alfa. É isso. Eu acho que, bom, a primeira coisa é que, sim, existe uma relação de dominância e de dominado, olha só, na sociedade. Inclusive, o Emanuel Aragão, no canal dele da Autoescrita, ele define essa como uma das necessidades básicas do ser humano, né? A necessidade de dominar. A questão aqui, que eu discordo do Rollo Tomassi, é que é o seguinte. Sim, por que é mais fácil você entender a relação de dominância quando você é criança? Porque existem poucas dimensões do que você é, de como você enxerga o mundo. E conforme você cresce, você vai entendendo que existem lugares que você domina. E existem lugares que você não domina. Existem lugares que você pode ser dominado, sim. Então, por exemplo, existe a dimensão familiar, a dimensão profissional, a dimensão dos amigos, a dimensão religiosa, a dimensão filosófica. Existem várias dimensões que compõem você como ser humano. E mesmo dentro dessas dimensões existem grupos diferentes, dos quais em um momento você domina, em um momento você é dominado. Conforme você cresce, conforme você amadurece, conforme você vive em sociedade, você entende que existe essa relação de dominância e de dominado em lugares diferentes e que não é demérito você não ser o dominante em todas as esferas da sua vida. Pelo contrário, isso significa conviver em sociedade. Então, o que eu entendi que ele está querendo dizer é que ser um alfa, se desenvolver para chegar num instinto de reação, em que você se transforma nesse cara que ele está falando, nesse Corey Worthington, é se desenvolver em um caminho de impor a sua vontade, independente do círculo social, independente do lugar onde você está inserido na vida. Do meu ponto de vista, isso significa não saber conviver em sociedade. A prova disso são os exemplos que ele colocou de caras alfa. Então, por exemplo, existe o grande empresário que coloca a vontade dele, o empreendedor que, faz e acontece, pula e pisca e o caralho. Que normalmente, vamos lá, eu já trabalhei com um monte de gente assim. São grandes líderes psicopatas que acabam colocando a vontade deles sobre um grupo grande de pessoas, acaba fazendo um monte de gente sofrer, espanar, não querer trabalhar, burnoutar. Para mim isso não é um exemplo nenhum de liderança, é exemplo de megalomania e de egocentrismo. Outro exemplo que ele colocou, pessoas que estão presas nas cadeias. Aqui eu também acho que é legal a gente ilustrar, né? É lógico, existem diferenças do sistema carcerário americano e do sistema carcerário brasileiro. E aqui, a gente tem mais de 80%
dos presos que não deveriam estar presos, né? Porque foram presos com quantidades pequenas de drogas e tal. Mas existem sim os caras que não conseguem se adaptar à sociedade, né? Que são caras que tentam colocar a vontade deles em situações que quebram as regras, quebram as leis, e aí por isso são enclausurados. Então não tem maturidade emocional, não tem maturidade social para poder conviver com outras pessoas e por isso são enclausurados. Também não é um comportamento que eu acho que é legal de incentivar. Para mim, cristaliza, consolida a imagem de um adulto egocentrado, megalomaníaco, sem empatia, que é chato pra caralho. Chato pra caralho. Imagina você conviver com um cara desse. Nossa, velho, meu Deus. Além de chato, é egoísta e cuzão, mano. Vamos lá, né? Então, o que vocês, né, o que o Rolo, o que os Red Pill estão entendendo como desenvolvimento é de fato uma infantilização emocional. Tanto é uma infantilização emocional que tende a colocar todo mundo que não enxerga eles como o suprassumo do ser humano como um inimigo, como algo a ser menosprezado, como betas, ou blue pilados, ou feministas, ou qualquer outra coisa que tenta mostrar para eles a realidade do que eles estão pregando, enquanto eles estão de fato se desenvolvendo no caminho de uma infantilização emocional. Puxado, hein, gente? Bem puxado. Espero você no próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre definição de alfa. Definindo o alfa. Tamo junto, gente. Até a próxima.